Fala galera, mais uma aula aqui, hoje de física, tratando do assunto de lei de Ohm e resistores. Hoje a gente vai resolver dois exercícios, um da Federal do Mato Grosso e outro da Unicamp, segunda fase da Unicamp. Então vamos começar com esse aqui da Federal do Mato Grosso. A diferença de potencial em função da intensidade da corrente em dois resistores R1 e R2 está representada no gráfico abaixo. Os comportamentos de R1 e R2 não se alteram para valores de diferença de potencial até 100 volts. Aí temos o gráfico. Então vamos lá. Ao analisar este gráfico, concluímos que para valores de tensão abaixo de 100 volts, 1. A resistência de cada um dos resistores é constante, isto é, os resistores são ômicos. 2. O resistor R1 tem resistência maior que o resistor R2. 3. Ao ser aplicada uma diferença de potencial de 80 volts nos extremos de R2, nele passará uma corrente de 0,80 amperes. Vamos resolver primeiramente o item 1, vamos verificar se ele está correto ou não, para a gente chegar a uma resposta. Para calcular a resistência, a gente tem essa fórmula aqui. Resistência igual a diferença de potencial sobre a corrente, dividido pela corrente. Então, vamos recolher os dados no gráfico. Pegando primeiro o resistor 1. Pelo gráfico a gente observa que quando a corrente é de 0, a tensão é de 20 volts. Tensão ou diferença de potencial. Então a gente coloca nessa fórmula e temos aí o resultado de 50 ohms. A unidade de medida da resistência é ohms, em homenagem ao físico Ohm. Achamos aqui a resistência nesse ponto aqui. Bom, agora vamos calcular a resistência nesse outro ponto para ver se ela é constante. Então vamos pegar aqui a corrente de 0,2 amperes. Aqui a gente vê que está bem no meio, ó. Então, 10 volts a tensão. Colocando na fórmula, temos resultado de novo de 50 ohms. Olha que beleza. Isso significa que o resistor 1 é ômico. Agora vamos ver se o resistor 2 também é. Colocando aqui na fórmula. Vamos olhar de novo os dados. Tensão 40, corrente 0,4. Vamos lá, fazendo a divisão. Resistência equivalente a 100 ohms. Vamos lá de novo. Quando a tensão é 20, a corrente é 0,2. Vamos lá, 100 ohms de novo. Isso quer dizer que o que se afirma em 1 está correto, portanto. Vamos analisar essa afirmação número 2. O resistor R1 tem resistência maior que o R2? Não, né, gente? A gente fez a conta aqui e a resistência do 1 é menor que a do 2. Metade, gente, ó. Então a 2 está incorreta. 3. Ao ser aplicada uma diferença de potencial de 80 volts nos extremos de R2, nele passará uma corrente de 0,8. Se quando a tensão é 40, a corrente é 0,4, se passar uma corrente de 0,8 no resistor R2, a tensão vai ser de 80 volts. Então a 3 está correta também, que nos dá a alternativa C. Somente 1 e 3 estão corretas. Vamos ver o próximo exercício. Olha lá, segunda fase da Unicamp.
No circuito da figura, A é um amperímetro de resistência nula. V é um voltímetro de resistência infinita. A. Qual a corrente medida pelo amperímetro? E a corrente a gente vai pensar nela em série, portanto a gente vai somar as duas correntes. Então, 10 e 2, 12 ampere. A intensidade da corrente é dada em ampere. Esse é o sistema internacional. Vamos lá, letra B. Qual a tensão elétrica medida pelo voltímetro? Em paralelo. Então, esses componentes são alimentados pela mesma tensão da fonte. Portanto, a tensão medida é 100 volts. Vamos comprovar isso aqui. Tem como provar? Tem como provar. Vamos ver. Bom, seguinte. Vou calcular a resistência de cada um individualmente. Então, resistor 1. A corrente vale 10 ampere e a tensão vale 100. Então, 10 ohm. Resistor 2, 100 sobre 2, 50 ohm. Para calcular a resistência equivalente, como a gente tem, nesse caso, apenas 2 resistores em paralelo, vamos fazer o seguinte, essa é uma regra. A resistência equivalente nesse caso é o produto do valor da resistência do resistor 1 e 2 pela soma dos dois. Então, produto pela soma. Então, a gente vai ter 50, que é do 1, multiplicando por 10, que é do 2, dividido pela soma 50 mais 10. 500 sobre 60, resistência equivalente 25 sobre 3 ohm. Aí, colocando na fórmula para achar a tensão elétrica, a gente usa a resistência equivalente, que é do circuito todo. 25 sobre 3 igual a resistência dividido por 12. 12 o que que é? 12 é a corrente que passa pelo circuito todo. É a corrente medida pelo amperímetro. Então, a gente vai achar essa tensão de 100 volts, ou seja, ela se mantém constante, é a mesma. A mesma tensão da fonte é a que é medida pelo voltímetro, então. E a letra C, quais os valores das resistências 1 e R2? Já tínhamos feito o cálculo. Tensão da fonte dividida pela corrente, 10 ohm resistor 1, 50 ohm no resistor 2. Essa foi nossa aula de resistores, resolvendo esses exercícios aqui de vestibular. Deem uma olhada no conteúdo no blog e bons estudos. Isso aí. Tchau!